Boa noite a todos. É com muita satisfação e alegria que nesta noite estamos comemorando o 60º da doutrina espírita, da publicação do Livro dos Espíritos e da codificação kardeciana. À medida em que a humanidade avança em novas conquistas, aumentando-lhe a dúvida dos homens: o que eu sou? De onde vim? Para onde vou? Qual a razão da dor e do sofrimento? Qual o sentido da existência humana? Surgem condições para novos esclarecimentos. Mostra-se oportuna a chegada do Consolador prometido. A ciência rompeu barreiras, ampliou seus conhecimentos. A filosofia aprofundou o raciocínio em busca da verdade. A religião revisou seus conceitos com relação ao Criador e à criação. E as artes desenvolveram o sentimento no cultivo do belo e da harmonia universal. No dia 18 de abril de 1857, em Paris, em Palais Royal, França, foi publicado a primeira edição, o Livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina espírita, e que foi codificada por Allan Kardec, e com a mesma simplicidade na manjedoura que marcou a vinda do Messias Nazareno, chega para ficar eternamente conosco, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. O Livro dos Espíritos, hoje, 18 de abril de 2007, completa seus 150 anos de luz e paz, esclarecendo e consolando corações aflitos e angustiados. Constitui o marco da doutrina espírita, que revive todo o ensinamento de Jesus Cristo em tempos modernos. Esta magnífica obra espírita já rompeu barreiras intransponíveis. Pelos homens, superou duas grandes guerras mundiais, a queda do Muro de Berlim, preconceitos sociais e religiosos, e mantém inatacável em seus preceitos morais, pois esta revive o cristianismo em espírito, sem dogmas e rituais. Nesta semana, Allan Kardec, a família espírita estará prestando sua homenagem aos 150 anos da vinda do Consolador prometido por Jesus, através da doutrina espírita. Nesta noite, teremos a apresentação do Livro dos Espíritos, com a participação do orador Paulo Moraes Lemos, casado, pai de 3 filhos, formado em veterinária. Atualmente trabalha como produtor rural. Natural de Boa Esperança, veio de uma família já espírita. Nós vamos convidar a Fátima, representante do Centro Espírita Joana d'Arc, para fazer para nós a prece inicial. Depois de recebermos tantos carinhos quentes, nada melhor como uma oração. Então nós vamos agradecer a Deus, aos amigos espirituais por nos proporcionarmos este dia, este momento, a todos que aqui estão presentes, o nosso agradecimento e o nosso muito obrigada. Jesus querido, obrigada por essa noite, obrigada por essa oportunidade, obrigada pela nossa existência. Que assim seja. Vamos receber agora o nosso orador da noite, Paulo Moraes Lemos. Boa noite, gente. Gente, não vamos preocupar com a transparência, não, porque às vezes aí de longe a gente não enxerga direito, é só um roteiro para nós. Está longe de ser uma palestra que nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer uma conversa e tentar refletir um pouco naquilo que a gente acredita e naquilo que tem conosco como humanidade. A gente hoje, coincidentemente,
não sendo oficialmente, mas também comemora-se o Dia do Livro, 18 de abril. E a gente vê que a humanidade avançou muito intelectualmente. Nós realmente voltaríamos às cavernas caso fossem destruídos todos os livros. Progredimos muito, angariamos muito recurso, muito conhecimento, muita informação. Mas nem por isso temos nos tornado espíritos mais felizes por sermos mais instruídos. Então é um momento para que a gente possa refletir, passadas 2 gerações da codificação do Livro dos Espíritos, estamos entrando na 3ª geração, depois de 150 anos, que Kardec tinha preconizado a todos nós, que seria a etapa da vivência dessa verdade, que é a revivência do Evangelho. Então nós vamos tentar compreender um pouco esse recurso divino que nos foi oferecido. Nós temos a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, temos em 61 o Livro dos Médiuns, em 64 o Evangelho, no ano seguinte o Céu e o Inferno, e em 68 a Gênesis. Tem muita gente aqui que não é espírita? Levanta a mão. Pouca gente não espírita. A gente coloca aqui que a doutrina dos espíritos é universal. Ela chegou de todos os cantos do planeta e centralizou-se na França, que era o cérebro do planeta há 150 anos atrás. O compromisso de Allan Kardec em contar essa verdade a todos nós não brotou exclusivamente num local. Vinham de todas as fontes, de todos os países, de todos os cantos do planeta, recursos e informações pelas vias da mediunidade. Na década de 50, de 1850, houve um incremento da interferência dos espíritos no plano material. Era um momento de maturidade, de conhecimento suficiente para compreendermos a vida futura, o Evangelho de Jesus. E Kardec trazia essas informações, recolhia essas informações, catalogava essas informações, publicava essas informações e essas mensagens mediúnicas na Revista Espírita. Ele trouxe os livros que a gente chama a base da codificação kardeciana, espírita, que são esses 5 livros. O interessante é que o Livro dos Espíritos, como é que funcionava? Isso que nós estamos falando aqui, a maioria de nós já sabe. Ele foi publicado a primeira vez em 57, com 500 perguntas. Kardec elaborava as perguntas, era intuído para fazer perguntas e a resposta vinha pelos Espíritos. Então a obra não é de Kardec, a obra é dos Espíritos. Esses Espíritos trouxeram, através do efeito físico das mesas girantes, o chamamento, a curiosidade daquele pesquisador que era Allan Kardec. Era comum na França, em Paris, nos nobres salões parisienses, frequentar salões onde as mesas giravam. E a curiosidade de Kardec, com seu compromisso em compreender isso, trouxe a codificação do Livro dos Espíritos, que é a coluna dorsal da doutrina espírita. Ele foi revisado em 60 para 1018 perguntas, e são perguntas e respostas dos próprios da filosofia, da ciência, da religião.
é um incremento à informação evangélica, trazendo luz à humanidade, trazendo um conhecimento que precisa nos tornar pessoas melhores, pessoas mais felizes, nos educarmos à luz dessa informação, vivendo isso que está contido na doutrina espírita. E é essa fase que nós estamos vivendo ela. A fase da implantação, a geração da implantação do espiritismo no planeta passou, a difusão passou, e nós somos uma geração que precisamos viver esses ensinamentos. No Livro dos Espíritos, a gente percebe que existe um resumo da doutrina dos Espíritos. É dividido numa introdução, nos prolegômenos, a gente colocou aqui para a gente ver a estirpe dos Espíritos que trouxeram essa informação para nós. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Félix, Flank, Swedenborg, etc. Foram esses Espíritos que manifestavam lá no ignorante, lá no analfabeto, lá naquele que estava no meio da roça, e manifestava também nas altas fileiras da sociedade parisiense, na roda judicial, na roda universitária, na roda médica. Pessoas falando em outras línguas desconhecidas àqueles indivíduos, pessoas sem um pingo de conhecimento, trazendo verdadeiros compêndios literários, científicos e filosóficos, para dar credibilidade ao movimento. O efeito físico chamando a atenção dos nossos sentidos, mostrando que existia uma interferência diferente agindo em nós, nesse nosso mundo material. E no Livro dos Espíritos, a gente vê que ele dividiu em 4 partes, que são justamente os outros 4 livros da codificação. A primeira parte, retrata o que está na Gênese. A segunda parte, trata o que está no Livro dos Médiuns. A terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte, a quarta parte, o 4º livro, o Céu e o Inferno. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos um resumo da doutrina. E esses outros 4 livros aprofundam em cada tipo de informação, em cada agrupamento de informação que os Espíritos colocaram. Então, o Livro dos Espíritos, nós estamos aqui comemorando 150 anos de Livro dos Espíritos. E a gente vê que Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, colocou essa observação. Nós perguntamos aqui quem que era espírita, quem que não era espírita aqui na plateia. Há 150 anos atrás, esse termo foi reinventado. Precisava surgir um nome para espírita. Porque materialista é uma coisa. Materialista é aquele indivíduo que não acredita em nada fora da matéria. Nós morremos e não tem mais continuidade. Esse é o materialista. Não existe uma inteligência agindo na matéria. A mente é uma secreção dos neurônios. Então a matéria se explica. Nós não estamos aqui falando num foco materialista. Nós estamos aqui falando num foco espiritualista. E o espiritualista é aquele indivíduo que acredita em algo além da matéria, que existe uma inteligência extracorpórea e abraça a todas as religiões. Está longe de ser exclusividade espírita acreditar na alma. Toda religião apregou a existência da alma, a continuidade da vida, a existência de uma inteligência chamada Deus. E a gente se aglomerou em determinada crença, em determinada religião, em determinado grupamento dentro dessa religião, com algumas diferenças. Mas o espiritualista é o contrário de materialista. Acredita em alma.
Então a gente vê que a gente vai buscando uma convergência para as ideias. Todos nós aqui somos espiritualistas. Provavelmente um materialista não vinha numa comemoração de um livro dos Espíritos, que estaria vindo na comemoração de algo que não existe para ele, que é espírito. O espírita, a grande diferença do espírita é que o espírita buscou o entendimento de que esses espíritos se comunicam conosco. Existe uma interação entre o plano material e o plano espiritual. Essa é a base da doutrina dos espíritos. É onde Kardec diferenciou o que vem a ser um espírita ou espiritista, sendo aquele que acredita na alma, na sua eternidade e na sua comunicabilidade com esse plano material. A gente começa a perceber que o Espiritismo trouxe para nós que a alma é um espírito encarnado. É aqui que a gente começa a refletir, pois afinal de contas todas as religiões nos trouxeram Deus. Deus, no Livro dos Espíritos, pergunta número 1, que é Deus? É uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas na pergunta 10 que Kardec faz, se a gente poderia vir a compreender Deus, nós vamos ver que nós não podemos compreendê-lo, que é um sentido que nos falta. Nas prerrogativas de Deus, nós temos lá seus atributos da divindade, e a maioria desses atributos são desconhecidos para a maioria de todos nós. Nós não conhecemos e não concebemos algo sem um início. Podemos até tolerar algo sem fim, mas algo sem início, falta cérebro para que a gente possa compreender isso. Tudo para nós é matéria. O espírito para nós se manifesta através do seu corpo perispiritual, que é matéria. Deus se manifesta a todos nós pelas suas obras materiais, e ele é de essência imaterial. Então, falta para todos nós o sentido para uma compreensão plena de Deus. Nós buscamos essa compreensão. É o processo evolutivo buscar esse Deus. Todas as religiões estão nesse caminho. Todas elas convergem para buscar esse Deus, para a existência dessa alma. O Espiritismo trouxe para nós um incremento desse entendimento, trazendo a comunicabilidade como uma lei natural, uma lei divina, e não mais o maravilhoso, o sobrenatural. Trazendo isso como uma lei natural, muitas das vezes incompreendida por todos nós, mas que sempre esteve aí na humanidade, funcionando para nós. A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente traz lá as 3 grandes revelações para a humanidade, e sem querer ser exclusivista, nós vemos lá no Caminho da Luz Jesus Cristo como diretor planetário, mas nós temos que ter a compreensão de que outras religiões que não apregoam um Cristo como sendo o diretor espiritual do planeta, estão também buscando a verdade, estão também no caminho deste Evangelho. A gente vai pontuar aqui 3 grandes revelações da humanidade, trazendo a primeira como Moisés, que é o que a doutrina espírita nos traz. E a gente vê que a comunicabilidade desse plano material com o plano espiritual não é inovação espírita. Os 10 mandamentos chegou para todos nós, há 3.000 e lá vai pedrada na pedra. Reunião mediúnica. Deus manifestou a Moisés, está lá na Bíblia, e sedimentou para nós essa fé no Deus único, trouxe para nós uma convergência a sermos crentes. É um ponto onde a divindade atua diretamente no nosso planeta, em determinado momento que nós já tínhamos condição para tal. Passado algum tempo, a segunda revelação é Jesus, que traz uma movimentação planetária, realiza entre nós, vive como nós e traz
como postulado primeiro a vida do Espírito. Imaginemos nós, Jesus Cristo, crucificado, morto, condenado, chamado de impostor e mentiroso, a justiça humana o condena e ele não ressuscita. É exatamente a comunicação do plano espiritual com o plano material que traz a essência do Evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo, se mostrando a nós como Espírito, mostrando que isso existe de forma natural. No seu nascimento, o anjo avisa a Maria. Comunicação espiritual. Comunicação entre espíritos não é exclusividade da doutrina espírita. A maioria das religiões acredita. Umas levam que a comunicação acontece pelo demônio, outras levam que ela acontece só pelos santos, percebendo os anjos, mas todas elas compreendem que existe um trânsito entre essas dimensões da vida. O Espiritismo veio qualificar isso. O Livro dos Espíritos configura e formata esse conhecimento que é da humanidade, desde que fomos criados. Essa comunicação acontece, os profetas, as pitonisas, os deuses, e nós agora, com a maturidade e o conhecimento que o livro nos trouxe, o conhecimento científico, nos trazendo um certo respaldo para compreender melhor como é que isso funciona. O Espiritismo é a ciência que une. O Espiritismo trouxe a união da ciência com a religião. Kardec, lá esboçado no início do Evangelho, segundo o Espiritismo, que fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer momento da humanidade. Então, é esse o momento para nós refletirmos. Nós estamos no 3º milênio. Há 100 anos atrás, como é que nós nos comunicávamos? Como é que nós nos transportávamos? Qual era a longevidade de nós, ser humano? Quanto progresso avassalador aconteceu no incremento intelectual da humanidade em 100, 200 anos? Nós temos já um substrato científico à nossa disposição para que a gente possa utilizar disso e não nos distanciar de Deus, mas compreender Deus, unir a religião com a ciência, compreender a nossa essência pelo coração, pelos nossos sentimentos e pela nossa razão. É esse o momento da humanidade de forma generalizada. Quando Kardec perguntou aos espíritos, no Livro dos Espíritos, quanto tempo duraria para que a ideia espírita se generalizasse pelo globo? E a resposta foi, de novo, 3 gerações. É o ano 2000, é o 3º milênio, coincide com a década nossa, são os próximos 50 anos. E nós temos percebido que são poucos os espíritas, muito poucos os espíritas, mas os espíritos não nos disseram que todos se transformariam em espíritas, mas que a ideia do espírito que somos se sedimentaria na humanidade. E é essa que é a proposta de Deus para nós. E é este o momento que o planeta vive. O planeta se transforma num planeta regenerativo. E o caos aparente, os distúrbios climáticos, sociais, filosóficos que têm acontecido, demonstram um momento de mudança. E é isso que nós precisamos usarmos desse recurso que é a doutrina dos Espíritos
para bem utilizar em nosso próprio benefício e nos mantermos nesse psiquismo regenerativo em que o planeta começa a entrar. A gente vê que Santo Agostinho no Evangelho fala que quando a coisa está muito custosa, acreditem, tenham fé, está próxima do término. Previsões da ONU: em 20 anos, 1/3 da população mundial não tem água potável para beber. Páginas amarelas da Veja: o planeta entra num ciclo irreversível de destruição. Nós precisamos buscar a crença desse Deus de forma racional e de forma que a gente perceba, sinta essas interferências desses espíritos e buscarmos a convicção firme do testemunho que o planeta não está destruindo, está destruindo um paradigma material. Nós precisamos aprender a prosperar e ao mesmo tempo preservar. Nós precisamos aprender a crescer, a nos intelectualizar. Mas o primeiro mandamento que tem ficado esquecido é o de amar. É o momento que nós temos vivenciado da doutrina dos Espíritos. A casa espírita tem alardeado a todos nós espíritas. E isso a gente pode estender à comunidade como um todo, a necessidade em reflexionarmos como temos vivido a nossa existência. Quais são as nossas reais crenças? Ou como eu percebo a vida e como eu tenho lidado com a minha existência? É esse o ponto central da doutrina dos Espíritos. Kardec, lá no livro dos Velhos, que é o livro da experiência, da experimentação mediúnica, aborda logo nos primeiros capítulos que o fundamento da religião, da doutrina, da filosofia espírita, da ciência espírita, é o de tornar nós, todos nós, homens melhores. Não apenas pessoas mais instruídas. E é esse o ponto que a doutrina dos Espíritos, nesse terceiro momento, que o Dr. Bezerra de Menezes coloca a todos nós, sendo o momento da vivência, do afeto, do bem relacionar, que tem nos faltado. É esse momento onde que a ciência vai colocar para nós que espírito efetivamente existe. Recentemente, num programa de televisão, Altas Horas, uma adolescente questionou o padre Marcelo Rossi: o senhor acredita em alma? A alma persiste? Ele respondeu: pela base da ciência, citando um cientista inglês que faz experiência de quase morte, provando a existência da alma cientificamente. O planeta utiliza nesse instante dessa ciência abundante para nos mostrar a interação que existe entre espírito e matéria, entre plano espiritual e plano material, para que a gente possa verdadeiramente dar um passo em moralidade e sairmos de toda a escravidão que muitas das vezes nós nos permitimos, da sensação exclusiva, na vivência de uma escravidão da matéria. E a verdade que nos liberta é isso que o Espiritismo revive através de uma informação que o raciocínio nosso tolera e abraça, e o nosso sentimento concorda, acomoda. Nós temos visto, deixa eu tentar melhorar um pouquinho isso aqui. Tá ruim de melhorar. Mas nós vamos ver o seguinte: a ciência hoje tem trazido para nós a matéria, gente, ela está acabando por falta de matéria. Com o avanço, nós estamos aprofundando muito, nós estamos escafunchando muito o que eram as coisas.
Lá na Atenas antiga, nós achávamos que tudo era formado de água, fogo, ar e ar. Eram os 4 elementos: fogo e água, terra e ar. Tudo era formado disso. Com o desenvolvimento da pesquisa, da ciência, nós estamos vendo, nós já passamos lá no colégio, os elementos: oxigênio, hidrogênio, o ouro, o carbono, a trimoda, os elementos que formam a matéria. Isso que nós vemos aqui, esse microfone, a minha pele, o teto, o ar que a gente respira. Nós temos visto que eles foram partindo isso e chegaram em alguns átomos. E esses átomos são os mesmos que formam um elemento de carbono, que formam um elemento de oxigênio, que formam um elemento de nitrogênio. Então a base é a mesma, muda o jeito que aqui está juntado. E aí eles foram e avançaram mais e partiram o átomo e viram que existiam partículas que formavam a todos os átomos, que eram partículas idênticas, que eram elétrons, que eram nêutrons, que eram prótons. E eles conseguiram partir isso na física quântica. E eles estão partindo tanto, está ficando tão miudinho, está ficando uma partícula tão petitinha, que hoje o Stephen Hawking, que assenta na cadeira do Newton lá em Oxford, ele fala assim: na teoria das cordas, os objetos básicos não são partículas que ocupam um ponto individual no espaço, mas cordas unidimensionais. Esse rebusqueio todo que ele está falando, ele está falando o seguinte: uma hora a coisa vibra, outra hora ela condensa em matéria. Ela fica tão rala, tão rala, tão rala que ela não existe. O Paul Dirac, que foi prêmio Nobel de Física, então a gente tinha lá que funcionava assim, ó. Nós tínhamos aqui um elétron girando em volta do núcleo de um átomo. É isso aqui que a ciência ensina, nós aprendemos lá no colégio. Então aqui não tinha nada, a gente chamava do vácuo atômico, porque aqui tinha um núcleo e essas coisinhas girando em volta, tudo é formado daquilo ali. O Paul Dirac falou assim: não, aqui, na onde que vocês não estão vendo nada, é onde que tem mais energia. Existe um mar de partículas aí. Sabe o que acontece com essas partículas? Elas estão numa velocidade tão grande, acima da luz, que a gente para de perceber. E a gente começa a perceber então como é que o plano espiritual nos envolve e atua em nós. Como é que a mente age na matéria. Hoje nós não temos mais plano material e plano espiritual. A ciência moderna traz para nós já 11 dimensões. Efeitos de poltergeist são estudados em laboratórios, e o laboratório muda e o objeto muda de lugar sem que a gente perceba como que ele muda, porque ele caminha em outras dimensões. A ciência tem falado para nós que isso tudo que nós estamos vendo e concebendo não existe. É ideação nossa. É a inteligência que aglutina essas coisas. É questão de tempo para que esse microfone pare de existir. As partículas que o formam, que aglomeram, com o tempo elas se dissipam. E elas vão fazer parte de um outro aglomerado, servindo de instrumento a outras inteligências. Então a ciência moderna, gente, mostra para nós que perispírito, que ver espíritos, que ouvir espíritos, que sentir cheiro de espírito não é mistério. Igual o Kardec nos preconizou, que a ciência, se a ciência provasse o contrário do que a doutrina dos espíritos, ficássemos com a ciência. Então hoje, quando chega na casa espírita, aquele indivíduo que perdeu a vovozinha, e a vovozinha morreu, e ele está sentindo o cheiro da vovozinha. Ele diz: eu sinto o cheiro, tenho certeza que ele estava aqui, porque eu senti o cheiro. Eu vi, eu escutei, eu percebi. Muitas das vezes é criação, fantasia, propriamente dito, cerebral. Alucinação. Definição de alucinação na enciclopédia: é a percepção real de um objeto que não existe. Olha que confuso. Alucinação é uma percepção real de algo que não existe. Então o que existe pode ser também uma percepção mentirosa. Nós começamos a perceber que a vida é o que a gente acredita que ela é, e não propriamente o que objetivamente ela nos apresenta.
Pascal, lá na Revista Espírita, fala da verdade. E ele fala assim: ai, meus amigos, a verdade é uma abstração que vocês homens buscam e jamais haverão de encontrar. Nós precisamos compreender isso, não para ficar filosofando e ficarmos inoperantes, pelo contrário, é para que a gente perceba que eu percebo o plano espiritual desde que o meu pensamento sintonize com essa vibração. E é por isso que muitas das vezes chega na casa espírita para assistência fraterna, chega na casa espírita para o passe, chega na casa espírita para as reuniões mediúnicas, aquelas pessoas que estão percebendo espírito ruim. Ninguém chega: eu estou percebendo espírito bom, por isso que eu estou aqui. Não, eu estou percebendo vibrações doentes, interferências negativas. É o nosso pensamento condicionado aqui. As nossas percepções mediúnicas hoje têm sido estudadas na USP com riqueza de detalhe, mostrando que existe uma glândula dentro do nosso cérebro chamada pineal, e que essa glândula é o olho das percepções não visuais, mas das percepções espirituais. Sabe aquela prosa do Stephen Hawking, que uma hora a coisa é partícula, outra hora ela é vibração? Quando ela está partícula, eu consigo enxergar. Quando ela está vibração, eu preciso perceber pela minha mediunidade. Por isso que todos nós somos médios. Todos nós percebemos uns aos outros. Muitas das vezes a gente abraça o outro e a matéria não significa nada, mas às vezes o abraço é frio. Às vezes por telefone, aquela onda sonora transformou num segmento eletromagnético, foi lá num satélite, captou num celular, e a outra pessoa está às vezes num outro continente, e ela fala que me ama, e ela me emociona, e ela tira lágrimas dos meus olhos. É o espírito que toca, não é a matéria. É perceber essas vibrações que os espíritos têm insistentemente nos chamado a atenção, para que nos reconheçamos como espíritos. Nós estamos no plano espiritual. É um plano espiritual mais grosso, mais grosseiro, onde essas partículas estão mais condensadas. Basta a nós ter olho de ver e ouvido de ouvir, para perceber o mundo melhor e para que a gente não fique escravo das dificuldades que a vida apresenta a todos nós, para que nós possamos nos tornar espíritos mais convictos, mais completos, mais lúcidos e mais felizes. Possamos viver em sociedade, mas ao mesmo tempo compreender que o meu reino não é deste mundo. Não é para a gente não viver este mundo, mas é para a gente compreender que nós temos uma herança divina e o que nos aguarda é a eternidade. E porque às vezes tamanho desgaste com o passageiro e tão pouca atenção àquele tesouro que Jesus preconizou que todos nós guardássemos, aquele tesouro que a traça não come, a ferrugem não consome e o ladrão não rouba, o tesouro do coração, um sentimento novo. E é isso que a doutrina dos Espíritos tem nos trazido, mostrando que é de reencarnação em reencarnação que a gente busca esse processo de purificação espiritual, nos libertando dessa densidade energética e, como diz o Cristo, brilhando a nossa luz. Nós somos energia. Nós precisamos perceber isso em nós. É essa que é a proposta. Nós estamos aqui há 150 anos de Livro dos Espíritos e a humanidade precisa começar a vivenciar isso, e temos vivenciado. Kardec falou que a maioria dos espíritas estavam fora do corpo doutrinário, porque tem muita gente já com esse pensamento ligado a Deus, com esse pensamento ligado nessa vibração mais sutil. Muitas das vezes aquele que está dentro de uma casa espírita é o que está com mais necessidade de uma compreensão mais dilatada para aproveitar o tempo de encarnar. Então Kardec pergunta se há espíritos. Existe espírito? Ele pergunta. Há espíritos? Existe? Kardec perguntou.
Lá no livro dos médiuns, o livro dos espíritos traz toda a doutrina. O livro dos médiuns traz mais o lado experimental, mediúnico. Ele pergunta se existe espírito. Tá, existe. Eu sou espiritualista, eu acredito na alma. Toda pessoa dentro de uma religião acredita na alma. Tá, mas o que é essa alma? Aí que tá. A alma é o espírito de um homem que desencarnou. As pessoas desencarnam. Para onde que essas pessoas vão? Eu já parei para pensar nisso. Para qual que é a destinação da alma depois da morte física? Ah, vai para o céu, ah, vai para o inferno, ah, vai para o purgatório, ah, vai para o umbral, ah, vai para a colônia espiritual. Tá, o nome eu sei dar. Onde que isso fica? Porque antigamente o inferno era embaixo e o céu era em cima. Depois que a Terra arredondou e o universo ficou infinito, não existe mais céu, não existe mais alto, não existe mais baixo. Depois que a geologia fundou na Terra e que a astronomia nos levou para cima, nós começamos a perceber que não existe uma localidade céu, uma localidade inferno, uma localidade umbral, uma localidade colônia espiritual. Existe um outro estado de vibração, é a prosa do Stephen Hawking. Uma hora eu estou assim, outra hora eu estou assado. A alma vai para uma outra dimensão. São os universos paralelos que o Einstein começou a falar. Ah, existe uma quarta dimensão, existe. É lá que estão as almas. As pessoas morrem e vão para a quarta dimensão. Mas a quarta dimensão não está lá, não está lá, ela está aqui. Misturada conosco. Nesse ambiente existem espíritos encarnados e espíritos desencarnados, se misturando, se interferindo, muitas das vezes em comunhão plena, seja na viciação, seja na dor, seja nos sentimentos, na execução do bem, no exercício da caridade do Evangelho. As almas não foram, elas transformaram. Aqueles entes queridos que morreram, eu posso percebê-los. O meu pensamento é que me liga a eles. As almas continuam comunicando conosco, os afetos não são exterminados com a morte. A doutrina de espírito é uma doutrina de luz, porque ela acalenta, ela consola, mas ela instrui e promove. E não adianta eu buscar a mediunidade como correio eletrônico para matar a saudade. Eu tenho que utilizar a mediunidade para amplificar as minhas possibilidades de comunicação, amplificar as minhas possibilidades de transporte, de encarar a vida, de ser o sol que Jesus pediu que fôssemos, quando ele falava: vós sois deuses, brilhem, saiam dessa circunstância egoística, pensando em si próprios, e amem o próximo. Vocês vão emancipar e vocês vão conseguir enxergar a vida com outros olhos, perceber essa vida futura que é o centro do ensinamento de Jesus. Então nós estamos chegando nos finalmente aqui, gente, é rapidinho. O negócio é o seguinte: o pensamento nosso é uma onda cuja origem está lá na consciência. O André Luiz fala o seguinte, ele fala assim, lá no mecanismo de mediunidade: a gente vibra de acordo com a nossa moralidade. As entidades angélicas, os bons espíritos, os anjos, eles vibram numa frequência enorme. Vocês lembram que o Prêmio Nobel falou que a hora que a velocidade é muito grande, para de enxergar? A gente é vibração, nós somos energia. O nosso pensamento é que modula isso. Eu penso mais ou menos assim, ó, vai lá. O Dr. Bezerra de Menezes é assim. Frequência de pensamento. A dele é muito mais elevada do que a minha.
Eu estou numa velocidade, numa frequência de pensamento muito baixa. Eu ainda colapso uma onda muito grossa. Estou aqui fincado nesse planeta de prova e expiação. Quando eu durmo, eu não consigo desdobrar do corpo. Eu vou pouco. Os bons espíritos conseguem uma emancipação, conseguem uma lucidez espiritual durante o sono, durante o desdobramento mediúnico, mesmo no estado de vigília. O pensamento nosso é o que a gente é. Então, quando Luiz fala que a vibração vai desde ultra curto até os comprimentos longos em que nós, homens, pensamos, até as ondas fragmentárias dos animais, não tem pensamento contínuo. Nós já temos um pensamento contínuo. Eu olho aquele copo com água, compreendo e continuo pensando que aquele copo de água pode vir a matar a minha sede. Eu busco o copo com água. O animal é fragmentado, ele não consegue, ele vê o copo d'água e para, não fica. O espírito evolui e trabalha numa frequência muito mais alta. E é esse pensamento nosso que interfere na matéria. Isso tudo que nós estamos falando. A mediunidade é essa percepção desse mar de vibrações em que todos nós estamos mergulhados, em várias dimensões, em vários estados. É por isso que quando eu desencarno, eu me encontro no céu. Quando a minha consciência permite um pensamento equilibrado. Eu me encontro no inferno. Quando a minha consciência gera um pensamento com culpa, com ódio, com vingança, com desequilíbrio, com viciação, e eu crio o meu inferno. Nós somos o que nós pensamos. Então o pensamento nosso é onda, é ele que faz com que a gente possa evoluir, relacionar, manifestar. Quando os espíritos começaram a mexer mesa, eles precisaram chamar a atenção, porque a mesa ficava no alto, ela levitava, e passava embaixo, não acontecia nada, e a gente via que a mesa levitava, existia um fenômeno, e poderia ser explicado pela eletricidade, por uma causa física, poderia ser explicado pelo pensamento dos próprios assistentes, mas as inteligências mostraram que eles eram espíritos, e aqueles espíritos eram almas, aqueles homens que já tinham desencarnado, e traziam aquilo que fugia das possibilidades da Assembleia presente. E a pergunta ficava: como que um pensamento, uma inteligência extracorpórea move a matéria? Como que um espírito faz com que uma mesa levite, sendo que esse espírito está numa vibração diferente dessa matéria? A medicina hoje mostra para nós, a medicina vem demonstrando que o pensamento é uma energia. Por quê? Porque se o ato de pensar gasta oxigênio e glicose, realiza trabalho. Entende esse trabalho por produto de força versus deslocamento da matéria. Podemos concluir que o pensamento é uma força que consome oxigênio e glicose, e como tal, desloca a matéria, realiza trabalho, é energia. É uma energia que causa impacto na matéria. Ô, gente, quando a gente estuda muito, não dá fome? Lê muito, às vezes dá fome de descarregar um caminhão de atum. Hoje a gente entra numa tomografia computadorizada e fala assim: ô, meu filho, reza, pensa em Deus. Existe um afluxo de sangue desse lobo temporal para a minha testa. A tomografia detecta. A minha mente desloca energia para aquele momento. Eu gasto oxigênio, eu gasto ATP, eu gasto energia, eu gasto glicose quando eu penso. O meu pensamento move a matéria. Quando eu compreendo que matéria e onda é a mesma coisa, as partículas, as primordiais, elas ora são partículas, horas são ondas. É a teoria das cordas da física quântica hoje. Eu começo a compreender a interação entre espírito, mente e corpo. Eu começo a compreender por que às vezes a falta do perdão gera câncer.
muitas das vezes a cólera me gera úlcera estomacal. Eu começo a perceber que o Espírito imprime na matéria os seus conteúdos saudáveis e os seus conteúdos doentes. Nós somos o que nós pensamos. Nós precisamos de educar o nosso pensamento. O Livro dos Espíritos, quando traz como base a comunicação de espírito com nós homens, dos planos da vida, traz como princípio a interação de matéria e princípio inteligente. É o que a física hoje traz de mais moderno, para mostrar para nós que aquela prosa de Jesus era verdade. O meu reino não é deste mundo, porque a vida não é daqui para lá, é de lá para cá. O plano causal é o plano dos espíritos. E nós temos que começar a ver, será que o meu pensamento estava educado? No Livro dos Espíritos, pergunta 600, qual é o maior atributo do espírito? É a consciência de si próprio. Santo Agostinho arremata lá na 900 e pouco, 19, como é que eu faço para me evoluir? Para me ser feliz, para me melhorar? Conheça a ti mesmo. Será que nós temos parado um pouco para nos conhecer? Para perceber que espírito existe mesmo? Às vezes a gente frequenta reunião mediúnica, casa espírita, fala de espírito, faz estudo de espírito, mas será que eu me reconheço como espírito? Será que eu percebo quais são as minhas prioridades encarnatórias? Eu já fiz um balanço. Onde que eu encarnei? Por que eu encarnei no centro, na sociedade de Divinópolis, ao invés de estar lá na periferia xiita de Bagdá? Por que eu não nasci lá na Inglaterra? Ou por que eu não nasci lá na Somália? Qual que é a minha programação reencarnatória? Para onde que eu fui atraído? Eu sou energia atraída. Qual o meu agrupamento familiar? Quais as dificuldades que eu encontro dentro da minha casa? No meu ambiente de trabalho? Quais são as minhas frustrações? Qual a profissão que me convidou a trabalhar nessa encarnação? Eu conheço a mim próprio. Santo Agostinho recomenda que a gente, antes de dormir, bate a cabeça no travesseiro e pense no dia, as boas e as coisas ruins que nós realizamos, para que a gente possa aprimorar as boas e abandonar as ruins. O Espiritismo necessariamente nos convida a uma reforma moral. E nós, gente, estamos vivendo a era da prática espírita. E nós, não nós que frequentamos casa espírita, nós, humanidade, precisamos compreender que tudo converge à sustentabilidade, à solidariedade universal, onde somos um espírito no universo, igual uma célula em um corpo. Uma célula doente contamina o organismo todo. A caridade não é mais uma prerrogativa de escolha. A caridade é uma necessidade do ser em promover o outro, em buscar o outro para se aprimorar, para se melhorar. Essa que é a prerrogativa do Livro dos Espíritos. É um conteúdo atualíssimo de filosofia, atualíssimo de ciência, mas o seu ponto central, exclusivo, é para fazer com que todos nós nos tornemos pessoas melhores. Deus nunca abandonou o planeta. Jesus está na direção do planeta. Nós gastamos milhões de anos para chegar na forma humana. Milhões de anos para ter um pensamento contínuo. Nós somos infantis nesse pensamento contínuo em termos planetários. Muitos de nós somos oriundos de outros planetas. Nós já temos uma bagagem, uma experiência de conhecimento que nesse exato momento, terceiro milênio, onde o planeta está a ebulição da informação, está dentro do nosso quarto, do nosso computador, no mundo.
Nós precisamos utilizar agora desse recurso intelectual para bater a outra asa da moralidade. E a gente verdadeiramente nos credenciarmos a ficar num planeta, acreditem, está em vias de regenerar. O planeta vai ficar bom para viver. Não vai esquentar. Não vai derreter tudo. Se nós tivermos a responsabilidade de agirmos como tal. Compreendermos que somos um espírito encarnado, mas somos um cidadão desse planeta. Temos responsabilidade em manter o planeta a nossa casa. Temos que compreender que o Evangelho nos convida a não nos refugiarmos atrás de dogmas, mas sim de irmos de encontro à sociedade. De como diz o apóstolo Paulo, o verdadeiro espírita ser reconhecido exatamente como o verdadeiro cristão. A definição de espírita, vamos levar essa reflexão para casa. Foram poucos os que levantaram a mão quando disseram que não eram espíritas. Mas a definição de verdadeiro espírita é aquele que se esforça na sua transformação moral. É aquele que não mede consequências em testemunhar o Evangelho. É aquele que aproveita essa informação para ser feliz. Quando a dificuldade bate na minha porta, eu perco meu nome, eu perco meu dinheiro, eu perco as pessoas que eu gosto, eu sou traído. Não vou buscar isso. Mas se isso acontecer, eu preciso angariar os recursos da fé e acreditar que eu preciso passar por aquilo. Por isso que sem eu me conhecer, sem eu refletir nas minhas necessidades, eu não aceito essas coisas. Porque se eu não me reconheço uma pessoa extremamente orgulhosa, eu não aceito o desafio do vexame social. Se eu não me reconheço um egoísta, eu não aceito o desafio do desprendimento dos bens materiais, que é o entrave da humanidade, segundo o Evangelho. Nós só vamos conseguir relacionar bem com o nosso próximo quando nós nos reconhecermos como espírito. Quando nós utilizarmos daqueles 3 recursos que está lá no Livro dos Espíritos. Qual que é o modelo? É Jesus. Seguir quem? O Cristo. Tá. Qual que é a recomendação? Caridade. O que é caridade? Fazer o bem indiscriminadamente. Ser indulgente. Nós temos sido indulgentes com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa sogra, com o nosso chefe, com o nosso funcionário, com o nosso vizinho. Nós não temos sido felizes porque nós não somos indulgentes, nós somos extremamente críticos e não enxergamos o lado bom das pessoas, enxergamos o lado ruim. E viver com o lado ruim é horrível. Viver com o lado bom é gostoso, atrai, acalma, como diz o Espírito protetor do Evangelho. A indulgência, meus irmãos, atrai, acalma, aproxima as pessoas. O perdão das ofensas é a terceira parte da resposta do que significa a caridade para Jesus. Beneficência para com todos, indulgência com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Quantas das vezes temos carregado uma vida inteira, uma encarnação inteira, um milênio inteiro, o sentimento pesado do ressentimento, da mágoa, do ódio, da vingança, esquecendo que somos energia. A energia que se apresenta em vários estados para nós, ela se condensa em nós, no nosso corpo espiritual. O Livro dos Espíritos, nós estamos aqui comemorando 150 anos de uma informação translúcida, que deveria nos tornar pessoas imediatamente mais felizes, não sem menos problemas, não sem menos dores, não sem menos aflições, mas com uma resposta mais eficiente a isso tudo. E o dia que nós compreendêssemos que caridade faz bem para quem faz a caridade, caridade não é para o outro, fazer o bem faz bem para quem realiza o bem.
Matar a fome do outro, a fome 24 horas de novo se instala. Mas se eu mato, eu faço bem, eu me sinto bem, eu me sinto saudável. Se eu sou indulgente, eu começo a relacionar bem com todos à minha volta. A vida para de ser impertinente, uma porrinhação, uma coisa desgastante, difícil de carregar. Se eu perdoo incondicionalmente, o Espírito fala para nós lá no Evangelho: perdoa, porque o perdão vai lhes imunizar de todas as agressões do mundo. É uma vacina a agressão. Nós estamos contaminados, porque o outro nos agride, o outro ainda não está educado, e a gente fica infeliz. A nossa esposa não está educada e nos trai, e nós não ficamos felizes. As pessoas à nossa volta morrem, que é natural, e nós nos permitimos às vezes nos deprimir profundamente. Ficar triste é natural, é até doente não ficar triste, perder alguém que gosta, mas responder de forma que a gente dê movimento à nossa vida é falta de fé, quando a gente não faz isso. Então a gente começa a perceber que Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Livro dos Espíritos, 1018 perguntas, é uma ilustração, é um caminho para que a gente não filosofe mais. Passou o tempo da filosofia. Que a gente não palestre simplesmente mais. Que a gente vivencie isso a todo instante da nossa existência. Então a educação do pensamento, para nós finalizar aqui, nós já falamos isso da pergunta do Livro dos Espíritos. Nós precisamos, gente, eu gostaria de hoje, na comemoração do Livro dos Espíritos, 150 anos, estar aqui falando com vocês é uma responsabilidade, ao mesmo tempo é uma alegria poder falar daquilo que a gente precisa viver. Quisera eu conseguir vivenciar 1% do que eu já estudei de doutrina espírita. O nosso companheiro, na hora que foi apresentar, perguntou quanto tempo que eu era espírita. Eu nasci na casa espírita. Mostro o meu grau de comprometimento consciencial. Precisei do recurso, me mostrar que eu sou espírito desde novinho. De que eu tenho compromisso com a minha evolução. De que a vida é uma excursão turística. De que eu estou aqui para crescer e para evoluir. É uma maravilha, desde que a gente saiba utilizar esse recurso precioso que está na nossa mão. Senão vem contra nós. Eurídice Barçanufo abre um hospital especial a nós espíritas. Um hospício. Um nosocomio. No final de 90, Divaldo Franco trouxe uma psicografia mostrando para nós esse Hospital Esperança. Atendeu uma consciência que teve muito, que teve uma informação preciosa de que somos espíritos, de que a vida continua, que existe uma comunicação entre os planos da vida, em que a gente pode perceber esse plano, e que a gente pode valorizar a matéria para o nosso crescimento e não ser escravo dela. E não usamos bem essa informação, receitando para o outro, prescrevendo para o outro, falando sobre o assunto, mas esquecendo de nos perguntar a nós mesmos se nós estávamos vivenciando isso. E nós, em 2007, 150 anos, são 75 anos da primeira geração, 75 da segunda. Nós estamos, gente, na hora de viver o Evangelho de Jesus. Então o Espiritismo, no meu entendimento hoje, o que os Espíritos avassaladoramente têm trazido para nós, em todos os cantos do Brasil, é a necessidade que nós possamos revivenciar o Evangelho. E revivenciar as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Segundo Gandhi, bastava, não precisava de mais nada com o Sermão do Monte. Ser manso, ser pacífico, ser misericordioso, ser humilde, ter paciência, ser puro, ter um pensamento numa frequência diferente,
buscar o ensinamento de Jesus e vivenciar sem a convicção plena de que somos espíritos, nós não damos conta. Se nós vivemos hoje num planeta que, segundo Santo Agostinho, é uma escola, mas ao mesmo tempo que é uma escola é um hospital, e ao mesmo tempo que é um hospital é uma prisão, é um lamaçal que abriga almas que já cresceram muito em intelectualidade, mas estão compromissadas consciencialmente. Que a lei de amor, que é a base do ensinamento de Jesus, é um processo dentro da nossa evolução, e que no início nós só temos instinto. A gente avança, mas se corrompe, e aí a gente só tem sensação. Muitas das vezes estacionamos essa sensação, ficamos escravos disso. Mas que com o burilamento espiritual, vamos sublimar isso em sentimentos, e o suprassumo desses sentimentos é o amor. Nós só vamos dar conta de amar o nosso próximo, e o nosso próximo não é aquele enfermo lá naquele bairro pobre, não é aquele que procura a casa espírita precisando de ajuda. O nosso próximo, vão lá no Aurélio, próximo é aquele que está mais perto. O nosso próximo está lá dentro da nossa casa. O nosso próximo é aquele que a gente trabalha aquele 10, 12 horas por dia. O nosso próximo é aquele colega da casa espírita que está todo dia nos acompanhando. É aí que nós vamos conseguir, acreditando no espírito que a gente é, acreditando nessa comunicação dos espíritos, conseguir ser espíritos mais mansos, espíritos que conseguem perdoar, espíritos que têm paciência com as dificuldades dos outros, espíritos que conseguem manter uma vigilância de pensamento, igual Cristo nos preconizou. Ora e vigia, para que esse pensamento fique limpo, que a gente comece com a disciplina das palavras, com a disciplina da que a gente alimenta, com a disciplina do que a gente veste, com a disciplina do que a gente trata com os outros, para que esse pensamento comece a ficar numa vibração diferente. E a gente incorpore verdadeiramente em nós o Evangelho de Jesus. É a base. E é por isso que o verdadeiro espírita, muitas das vezes, é aquele anônimo. Muitas das vezes tolera, trabalha, funciona. Nós estamos nesse momento. Nós não estamos mais convidados ao martírio. Nós literalmente estamos convidados, sim, ao testemunho. Nós não estamos mais no momento de sentir dor. Nós podemos superar isso com o amor. Nós temos tido dificuldade com isso. Vamos iniciar com os nossos relacionamentos. Vamos aproveitar 150 anos de luz, mas que essa luz não fique externa, que essa luz externa passa, que essa luz seja emanada de nós, pela nossa transformação moral. Essa que era a conversa que a gente queria ter sobre 150 anos de luz espírita. Eu queria agradecer a paciência, as dificuldades, que até as vibrações, muitas das vezes, que a gente emana durante a semana, custa para fazer com que o nosso pensamento flua, de todos nós, mas que nós possamos levar um dia que é especial. É um dia que a humanidade foi presenteada com uma interferência tão direta de Jesus em nós. É o Espírito de verdade que preside esse movimento. O movimento espírita no Brasil tem essa mesma direção. Toda a casa espírita. Nós somos abraçados por espíritos que há misericórdia divina que nos permite ter contato com um doutor de Bezerra de Menezes, com o professor Eurípides Barçanufo, com os mentores espirituais das nossas casas. Nós realmente temos que aproveitar essa tutela espiritual e buscarmos uma convicção íntima e que, gente, nós convençamos o nosso próximo com o exemplo, como diz o Emmanuel. É o exemplo que verdadeiramente arrasta todos nós. Obrigado, viu? Ao Paulo Moraes, pela sua palestra de hoje à noite, e com certeza
nos acrescentou mais conhecimento. E fica aqui o convite para as outras oportunidades, viu, Paulo? Muito obrigado pela exposição. Daqui a pouco nós faremos o sorteio de alguns livros espíritas e nós gostaríamos de convidar a Fátima para fazer para nós a prece final. O Centro Espírita Joana d'Arc agradece a presença de todos. Agradecemos a presença do nosso companheiro Paulo, de Boa Esperança, com todo o seu sotaque. E nós vamos fazer a nossa prece final. Vocês, por favor, aguardem, tá? Que tem sorteios do livro. Vamos então fechar os nossos olhos. Vamos agora lembrar-nos das palavras que nos foram ditas pelo nosso companheiro e que possamos levar mais esse conhecimento para os nossos lares e realmente praticarmos lá dentro de casa. Senhor Jesus, obrigada por tudo e por todos. Que assim seja. E agora vamos dar início ao sorteio e lembrando que a partir de amanhã, ou seja, quinta... Há muito tempo atrás, num lugarejo distante, cada pessoa, quando nascia, ganhava um saquinho de carinhos. Os carinhos